Ok, turma, voltando aqui para o segundo vídeo, eu vou explicar agora o que é array, tá? Vou tentar ser o mais rápido possível, ok? E dessa vez eu vou desativar minha câmera que eu percebi que está dando tipo um delay, tá ficando muito ruim, tá? Então eu vou desativar a câmera, ok? Bom, como que eu vou fazer? Eu já estou aqui na minha pasta PHP, que se vocês olharem, PHP vídeos, ok? Eu vou criar um novo arquivo, então é só vir aqui em cima. Como eu já estou com a minha pasta aberta, eu venho aqui em cima e coloco. Agora eu vou colocar o nome de array.php. Pronto, abriu. Sintaxe, ela sempre começa para falar que é um arquivo do tipo array, eu começo. Opa, errei. Sinal de menor, interrogação, PHP. Ok? Assim que eu começo. Então, o que é um array, galera? Array é uma forma de agrupar, né, dados do mesmo tipo dentro de uma variável. Tá? Vamos lembrar aqui que uma variável, eu vou criar uma variável aqui, ó, variável nome, e ela vai receber a string que eu vou colocar aqui, correto? Então, aspas duplas, Juliano. Finalizo uma instrução com ponto e vírgula. Eu posso colocar, por exemplo, $data aniversário. Vou colocar aqui, é uma data, vou tratar como string, tá? 05/06 de 2005, tá? O ano pode ser fictício, mas a data não, fica a dica aí, tá? Ok, e eu posso colocar aqui agora, então eu posso imprimir isso daqui, ó, echo é string, então eu coloco, ó, eu vou colocar assim, ó, o meu nome é... Galera, agora vem uma dica muito importante. Quando eu vou utilizar aspas duplas e aspas simples. Se eu colocar aspas duplas, eu consigo vir aqui direto, ó, e colocar $nome. Note que a cor ficou diferente, então ele vai conseguir puxar a string, tá? Ele vai conseguir puxar a variável, desculpa. E faço aniversário dia 5. Opa! Não. E nasci em aniversário. Ok? Se eu imprimir isso aqui agora, será que vai acontecer? Vamos lá. Ver aqui agora o que acontece. Opa! Localhost /php vídeos. Deixa eu pegar aqui no final, PHP vídeos. E agora aqui eu tenho o array. Ó que legal, ó. Meu nome é Juliano e nasci em 5 de junho de 2005. Ok? Então, ó, eu consigo puxar a variável. E se eu colocar aspas duplas aqui, qual que é a diferença? Aí ele não vai reconhecer as minhas variáveis. Aí eu tenho que fazer o quê? Se eu quiser utilizar aspas simples. Finalizo. A indentação é idêntica ao Python, tá? Ponto. Aqui vai ter outra indentação, ó, ponto. E fecho aqui, ó. Vou pegar outra variável. Ponto. E aqui no final eu tenho que tirar. Dá mais trabalho, correto? Na minha opinião, dá muito mais trabalho. Então eu prefiro utilizar... Vai funcionar da mesma forma. Deixa eu atualizar aqui. Ó, só que aqui ele tirou porque não tem espaço. Vou colocar um espaço aqui, agora vai dar certo. Beleza? Então, fica a dica. Eu prefiro utilizar assim, aspas duplas, porque eu não preciso ficar tendo que definir toda hora. Tem o format aqui, professor? Tem, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí a gente vai colocar ele entre chaves, ok? A gente pode colocar entre chaves. Mas, isso é um assunto mais pra frente, eu vou falar de strings, tá? Vou dar uma aula só de strings, ok? Correto. Então vamos continuando aqui. Ok. Então isso é uma variável. E se eu fosse definir, por exemplo, $Juliano, e aqui agora eu vou criar um array, ó. Deixa eu até mudar aqui. Vou comentar isso daqui, tá? Array. E aqui em cima variável. O array, como é que ele funciona? Da mesma forma, eu defino uma variável, que vai ser, por exemplo, pessoa,
Por que eu não posso colocar nome? Porque eu vou ter mais de um tipo de dado, tá? Para a pessoa eu consigo definir mais, né, o nome é muito importante, tá, galera? O nome das variáveis. Então eu coloco pessoa. E eu posso colocar aqui, ó, aí tem duas formas da gente definir um array. Eu posso escrever array e colocar entre parênteses os meus dados, por exemplo, ó, Juliano. Então no índice 1 vai ficar o nome, vírgula, vou passar para o índice 2, vai ser minha data de nascimento. Opa. Ok? Desculpa. Posso fazer assim, escrevendo. Agora, no PHP tem uma forma mais fácil de fazer, sem ter que colocar o array. Eu posso fazer assim, ó. Pessoa. Eu vou diferenciar os nomes aqui pra gente ver se vai dar certo, tá? Vou colocar pessoa 2. E aí eu não coloco o array, eu coloco assim, ó, entre colchetes. E eu coloco Juliano, aspas duplas, e aí a forma é a mesma, 05, 06, 2005. Ok? E finalizo aqui no final. Correto? Então ficou bem entendido? Para ficar mais nítido, eu gosto de fazer isso daqui. Gosto de separar. Ok? Então, ó, isso daqui é a mesma coisa que isso. Se eu der um eco aqui agora, eco pessoa, ponto e vírgula. Eco, peraí, tem coisa errada aqui. Eco dólar pessoa 2, ponto e vírgula. Ok? Tá dando erro aqui. Vamos rodar para ver se vai dar certo. Localhost. Um erro na linha 13. Show. Array to string conversion in. Ele está convertendo um array. Eu tenho que colocar aqui, ó. Galerinha, pequeno errinho de sintaxe aqui, tá? Não é assim que eu imprimo um array, tá? Por quê? Porque ele tem vários dados aqui dentro. Então a forma de imprimir, na forma antiga, deixa eu fazer para vocês, era print, tá? Underline R, ok? E ele imprimia aqui. Porém, eu tenho que colocar entre parênteses, tá? O que eu quero imprimir? Porque é um array, tá? Se eu for lá agora no meu, aqui, ó, no meu navegador, aqui, ó, array, posição 0. Lembra das posições que a gente viu lá em Python? Funciona da mesma forma aqui. Na posição 0 eu tenho Juliano, no índice 0, desculpa, eu tenho Juliano. No índice 1, a data de nascimento, que é o que está aqui, ó. Índice 0, índice 1. Ok? E se eu quiser exibir, Juliano, somente a data de nascimento, então, ó, eu coloco aqui, ó, entre os colchetes, tá? Aí eu coloco qual que é a data de nascimento da pessoa. Está no índice 1. Vou salvar, vou voltar lá e vou atualizar aqui, ó. Olha lá, e aí ele aparece aqui, ó. Tá? Não está dando quebra de linha, ok? Porque eu acredito que vocês já devem ter pesquisado por que ele não dá quebra de linha, mesmo se eu colocar aqui, ó, echo php underline eol. Por que ele não vai dar quebra de linha, galera? Isso aqui é uma função, ó, não deu, ele só deu um espacinho. Isso aqui é uma função do PHP, não é uma função do HTML. Então ele não vai dar quebra de linha, tá? Se eu quisesse dar uma quebra de linha, eu poderia fazer o quê? Criar dentro de um arquivo HTML. Então, qual que é a função no HTML que dá uma quebra de linha? BR, tá? Aqui, ó. Se eu falar agora, ó, deu certo, ok? Então quebra de linha. Por quê? O BR é, na verdade, até contra barra BR. Em minúsculo, por favor.
Opa, peraí. Assim, tá? Tudo erro de sintaxe, tá, galera? O que a gente vai errar mais vai ser sintaxe. A lógica, normalmente, a gente acerta. Ok? Beleza. Agora, vou mudar isso daqui. A gente não tem costume mais de utilizar print R, tá? Que é print recursivamente. A gente utiliza agora numa versão 8 do PHP, as versões mais novas, é o var dump, tá? Quem quiser aqui, ó. This function displays structured information about one or more expressions. Ok, vou utilizar ela. Vou atualizar. Deu a mesma coisa, só que ele mostra pra gente aqui, ó. Ele mostra o quê? Ele mostra algumas informações a mais. Por exemplo, ele fala que esse tipo aqui é uma string com 10 bytes. Ó, o que é byte? Cada uma dessas casinhas aqui seria um byte. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então é uma string de 10 bytes. Ok? Beleza. Entendidos isso, vamos dar uma continuidade aqui. Eu posso fazer também, galera, vou deixar isso daqui. Então, ó, entendidos o que é array. Escrever, recapitulando, eu posso escrever assim ou eu posso escrever assim. Ó. Posso escrever array, abro parênteses e coloco os dados lá dentro, ou eu posso simplesmente abrir uma chave, né, um colchete e fechar aqui, ó, colocar os dados. Nota que eu coloquei array e coloquei tipos de dados diferentes, tá? Isso não é legal fazer, isso aqui na verdade é uma lista, tá? Array são vários dados do mesmo tipo. Então, o que eu deveria fazer aqui para ser um array mesmo? Ó, Marcos, abro e fecho aqui, ó, coloco Marcelo, desculpa, e assim por diante, tá? Vou apagar isso daqui e eu vou imprimir aqui, ó, se eu quero imprimir a primeira pessoa, agora sim um array, tá? São vários tipos de dados, tá? São vários tipos de dados, não. São vários dados do mesmo tipo, ok? Para imprimir tudo é só deixar assim, ó, var dump pessoa. O que ele vai retornar para mim se eu fizer assim? Aqui, ó. Ele vai retornar array de 3 posições, tá? Na posição 1 eu tenho uma string de 7 bytes, tá? 7 letras. Na posição 1 eu tenho uma string também de 6. Na posição 7 eu tenho uma string de 7. Ok. Tá, professor? Mas, ó, lembra que eu falei com vocês também daqueles padrões de UTF-8, async? O PHP ele utiliza o async, tá, turma? Ele não utiliza o UTF-8. O UTF-8 é utilizado para acentos, cedilha, enfim, para português. Se eu colocar um nome que tenha acento, por exemplo, o que vai acontecer? Ó, eu vou colocar aqui, ó, só para Marcos. Ok? O que vai acontecer aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? Deixa eu voltar aqui no meu documento. Ele deu que o Marcos tinha 6. Eu vou atualizar agora. Olha o que ele fez. 7. Por que disso? Porque ele conta, o PHP conta aqui o acento sendo mais um byte, tá, galera? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, não se assustem. Beleza com isso daí? Avançando um pouquinho mais, eu vou criar um novo arquivo aqui, ó. E a gente tem o que a gente chama de arrays associativos. Deixa eu criar um outro arquivo aqui. Array associativo. O que é esse array associativo? É arrays de arrays. Então, ó, eu vou criar uma lista. Lembrando, array são vários conjuntos de um mesmo tipo de dado. Lista são vários registros que podem ter tipos de dados diferentes. Tá? Então, eu vou criar uma lista aqui. Ó. PHP. Desculpa, eu estou um pouquinho lerdo, tá, galera? E aqui eu vou criar uma conta. Conta 1. E aí eu vou declarar aqui, ó. Vou criar a lista. Primeiro, eu vou criar o nome. Deixa
Juliano é o meu nome. Então, ou seja, no primeiro índice vai ter o nome. No segundo índice eu vou colocar o saldo. Tá? Aqui, ó. O saldo... Opa, peraí. Minha conta está negativa, tá? Menos 100. Ok? Agora, ó, presta bastante atenção. Aqui tem um sinalzinho de menos. Será que vai dar certo? Vou colocar para imprimir isso daqui, ó. Posso utilizar o print R, mas eu prefiro o var dump, porque ele me mostra ali os tipos de dados, tá? Eu coloco aqui, ó, conta 1. Beleza. Vou lá no meu arquivo de novo. E vou mudar aqui, ó. Tirar o caminho. Eu quero agora imprimir esse array associativo. Olha o que ele deu para mim. Um array de 2 posições, tá? Mesmo se tratando de uma lista, ele vai dar sempre o nome de array. E aqui, ó, na posição 0, eu tenho uma string de 7 bytes, que é o meu nome. E aqui eu tenho na posição 1, no índice 1, desculpa, eu tenho um int de, com número. Tá, ele reconhece, ó, então o PHP ele é tão inteligente quanto o Python nesse quesito, tá? Ele mostra pra gente aqui o tipo de dado. Então eu mudei, antes era int, agora eu coloquei uma casa decimal aqui, deu certo? Ó, deu errado, por quê? Não é vírgula, tá? É ponto. Salvar. Se eu atualizar aqui agora, ele deu um float 100. Por que ele não mostrou os zeros? Porque são casas decimais insignificantes, não tem valor, tá? Se eu atualizar aqui agora vai dar certo, porque um zero aqui no final deu certo. Ok? Então, isso é uma lista. Agora, se eu quiser criar uma listas, um array de várias listas, por exemplo, eu vou criar uma conta 2 aqui agora. Conta 2. E eu vou colocar aqui, ó, nome. Eu vou colocar, se vai ser do Natan. Incrível aluno Natan. E ele é rico, né? Ele tem... Não tão rico, ele tem 40 mil na conta. Ok? Preciso colocar vírgula no final? Não, tá? Só não esqueça do ponto e vírgula. E se eu quiser imprimir agora conta 1 e conta 2, só colocar vírgula aqui, ó. Conta 2. Opa, eu coloquei errado, não é ponto, é vírgula, tá? Eu posso separar por vírgulas. Vou de novo aqui, ó, no arquivo e vou atualizar. Ó, no array, opa, peraí. Ah, eu consigo imprimir, ó, todos os dados, tá vendo? String, Natan, o salário dele. De novo, aqui, ó, ele identificou esse ponto aqui, na verdade não é ponto não, tá, galera? É 40 mil mesmo. Ele é o Natan Henrique. Ok, agora sim. Int, tá vendo? O próprio PHP já consegue definir isso. Se eu quiser colocar aqui, vai dar certo? Se eu quiser colocar aqui float, por exemplo. Opa. Tipo de dado float. 2 pontos. Será que ele vai reconhecer? Acho que é assim, sintaxe. Eu não gravei a sintaxe. Peraí. Não. Eu esqueci a sintaxe, galera, mas tem como eu já defini aqui também, tá? O tipo de dado. Vou lembrar, depois eu mostro para vocês. Mas tem como eu definir o tipo de dado aqui também, tá? Se a gente quiser. Inclusive, a gente consegue converter esses dados depois, tá? Aqui, ó. Eu consigo pegar aqui, ó. Então, aqui. A gente sabe que aqui é int. Depois eu mostro, porque senão vai ficar uma aula muito extensa. Eu vou fazer uma aula só de strings para vocês. Ok? Beleza, então eu criei 2 contas. Se eu quiser agora fazer um array com essas 2 contas, tem como, professor? Tem. Aqui, ó. Eu crio um array de contas correntes. Contas correntes, tá? E aí é da mesma forma. Aqui, ó. Ou eu posso escrever array e colocar entre parênteses, mas eu não gosto dessa forma. Eu prefiro essa daqui com sheets, né? E eu coloco, ó, conta 1, vírgula, conta 2 e assim por diante, ok? E eu gosto de separar para ficar bem indentado, tá? Eu gosto de fazer assim. Se eu imprimir aqui agora contas correntes, olha só o que vai acontecer.
var dump, e eu vou imprimir contas correntes. Contas correntes. Vou imprimir aqui. Olha lá, ó. Um array de 2 posições. O que é esse array de 2 posições? É o meu conta corrente. Tá? É o conta corrente que a gente criou aqui, ó. Ok? Esse conta corrente aqui é um array de 2 posições. Na posição, no índice, né? No índice 0, eu tenho um array de 2 posições. Tá? No índice 0, eu tenho uma string de 7 bytes, que é o Juliano. Na posição 1, eu tenho um float aqui, ó. E no índice 1 do meu array, tá vendo aqui, ó? Note que ele separa aqui pra gente, ó, entre, né, essas chavinhas aqui. Ok? E na posição 1 desse array, que é o meu array contas correntes, ele tem outros dois índices, ó. Um índice 0, que tem uma string Natan, e o índice 1, que é o meu valor. Se eu colocasse mais coisas aqui, daria certo? Por exemplo, ó, além disso daqui, eu vou colocar a data de nascimento. Esse aqui é 0506. Agora eu vou ser um pouco menos pior aqui na minha data, tá? 2004. O Natan, ele é mais velho que o professor. Ele nasceu dia, sei lá, 1 de 2003. Ok? Se eu imprimir agora, vai dar certo, professor? Vamos ver? Espera que eu vou espirrar. Prontinho, voltei. Se eu imprimir agora, olha só o que vai acontecer. O array continua 2, né? Porque eu tenho 2 arquivos só. Eu tenho só 2 arrays dentro do conta corrente. Esse array aqui, galera, é referente ao conta corrente que eu estou imprimindo, tá? Aqui, ó. Eu estou imprimindo contas correntes. Dentro de contas correntes eu tenho 2 arrays lá dentro. Por isso que ele fala que é duas posições, tá? Dentro do primeiro, que é isso daqui, ó. Cadê? Ele começa e finaliza aqui, que é o primeiro índice desse array, eu tenho conta corrente 1, que é a minha. Um array de 3 posições, né? Um array de 3 posições. No índice 0 eu tenho uma string, que é o nome. No índice 1 eu tenho um float, que é meu saldo. E no índice 2 eu tenho uma string, que é a data de nascimento. Ok? No meu segundo array, na posição 1, tá? Eu tenho isso daqui, ó. Aí ele começa aqui e finaliza aqui pra gente, ó. Tem um array de 3 posições. Então, ou seja, no array 2 do contas correntes, eu tenho um outro array de 3 posições. No índice 0, eu tenho uma string, que é o nome. No índice 1, eu tenho um inteiro, que é o saldo dele. E no índice 2, eu tenho uma string, que é a data de nascimento. Ok? Então, isso a gente chama de array associativo. Tá? Isso aqui é array associativo. Correto? Então, isso é um array associativo. É um array formado por vários arrays. Ok? Aqui, a gente já tem, deixa eu só fazer uma observação, que aqui a gente já tem um índice. Esse daqui é minha conta 1, esse é o índice 0. Eu consigo, só para avançar um pouco mais, eu consigo dar nomes para esses índices. Eu consigo colocar aqui, ó, titular. Eu consigo falar assim, esse titular, ele recebe, isso daqui é receber, tá? No PHP é recebe. Ele recebe Juliano. Isso aqui é saldo. Então, ó, saldo recebe isso daqui. E data de nascimento. Data, nasce, recebe a data. Ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui para baixo. Ó. Ctrl C, eu vou colocar para o Natan. Ok? O saldo dele e a data de nascimento. Porém, vai dar um probleminha. Quer ver? Salvar. Ok. Se eu for agora abrir aqui, ó, ele vai abrir pra gente, ok? Só que
se eu quiser imprimir, vou dar um print R, né? Vou usar o print R agora. E eu quero imprimir o que? Opa, tá faltando um R aqui. Eu quero imprimir da minha conta 1. Eu quero imprimir minha conta 1, tá? Vou dar aqui um eco BR. Opa. BR. Beleza. Salvar. Vou voltar aqui. Primeiro, array titular. Juliano saldo. Olha que legal. Ele separou pra gente, ele criou nomes, tá? Mas se eu quiser imprimir, eu consigo... Lembra que a gente viu que a gente consegue imprimir só o nome da pessoa? Aqui eu colocaria o quê? 0, correto? Deixa eu comentar isso daqui, tudo. Deixa eu só lembrar como é que eu vou comentar. Ctrl, 2 pontos. Ele comenta tudo. Eu vou comentar isso tudo. E vou colocar para imprimir. Ó. Então o que eu estou imprimindo aqui? Eu quero imprimir minha conta 1, só o índice 0. Ele vai dar erro. Por quê? Agora ele não vai puxar mais o índice não tem nome. Ou melhor, o índice não é numérico. O índice agora é por nome. Então se eu quiser, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever aqui, ó, titular. Tá? Salvar. Vou abrir aqui, agora vai dar certo? Agora deu certo, imprimiu o Juliano. Tá? Lembrando, qual que é a diferença de printr para vardump? Eu vou utilizar muito vardump para mostrar para vocês o que é string, o que é cada coisa. Ok? Então, se eu quiser imprimir, lembrando, ó, recapitulando agora o que a gente viu. O que é um array, tá? O que é um array associativo, que a gente viu que ó, array. Eu consigo criar um array de pessoa, por exemplo, e colocar vários nomes lá dentro. Array do mesmo tipo, aqui ó, tem nomes de pessoas, tá? Lista seria isso daqui que eu criei, ó. Eu criei uma lista, que é uma conta 1, e ela recebe vários tipos de dados. Ela recebe um nome, que é o titular, um saldo, que seria um int, aqui nesse caso um float, tá? E uma data de nascimento. Então são dados diferentes. É tratado como lista, ok? E array associativo, que é um array de arrays. A gente recapitulou bastante aí, ok? Vou fechar essa aula por agora, que ela já está beirando os 30 minutos. Espero que tenha ficado bem entendido essa parte. Vou deixar alguns vídeos de referência também para vocês visualizarem, tá? Caso tenham dúvidas. Até daqui a pouco.